Olá, queridos irmãos. Eu queria hoje começar a nossa reflexão de forma diferente. Queria começar desafiando você a fazer um exercício, né? Um exercício simples. É o seguinte, vou perguntar a você e você vai responder em você mesmo, aí onde você estiver, logicamente. Vou perguntar a você: o que tem alegrado o seu coração? Primeiro desafio, você responder essa pergunta. Segundo desafio é responder uma outra pergunta. A segunda pergunta que você deve responder é: o que Deus fez que tem trazido alegria para a sua vida? Sabe? A gente refletir sobre essas duas perguntas. Primeiro, o que tem trazido alegria ao nosso coração. E segundo, o que temos percebido sobre o que Deus tem feito na nossa vida que nos traz alegria. Isso nos faz refletir acerca, primeiro, do que é que dá alegria ao nosso coração, ou seja, o que é que tem preenchido o vazio que existe dentro de nós, o que tem direcionado a nossa vida emocional. E a segunda pergunta, acerca de pensar sobre o que Deus fez e faz nas nossas vidas, nos desafia a perceber aquilo que Deus tem feito por nós e que muitas vezes passamos despercebidos. Os irmãos que acompanharam o culto que nós celebramos ao Senhor domingo, no último domingo, os irmãos lembram que na mensagem nós falamos sobre termos o coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele faz e já fez na nossa vida. E hoje eu queria conversar com os irmãos acerca do texto que está lá em Neemias também, que nós lemos apenas o verso 10 do capítulo 8, no domingo passado. E eu queria convidar você a, nesse momento, juntamente comigo, pensar no capítulo 8, começando do versículo 8. Do verso 8, 9 e 10 nós vamos ler para a gente refletir nesse momento acerca daquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Diz o seguinte a palavra de Deus, leia juntamente comigo. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e os sacerdotes e escribas, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem cobreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, se a gente for continuar lendo, no finalzinho do do capítulo 8, versículo 18, nós vamos ler: dia após dia leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve assembleia solene segundo o prescrito. Irmãos, a gente pensar sobre esse texto e perceber o ensinamento que ele traz para as nossas vidas. Nesse texto que nós lemos, tem uma passagem muito conhecida e está dito por muita gente, de que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora eu queria pensar com os irmãos hoje, eu fiz 2 perguntas acerca da alegria. Primeiro, o que traz alegria ao seu coração, e segundo, o que é que Deus tem feito que traz alegria para a sua vida. Certamente a resposta à primeira pergunta é muito pessoal, mas a segunda, o que é que Deus faz que traz alegria para a nossa vida, deve ter uma resposta muito categórica, simples e direta. Isso é tudo. Tudo que Deus faz na nossa vida deve produzir em nós alegria, deve produzir em nós um coração grato. E pensando nisso, o texto nos lembra e fala quando traz essa frase que a alegria do Senhor é a nossa força. E isso ele apresenta a alegria que vem de Deus para as nossas vidas, como sendo algo resultante de uma
ação anterior. Se os irmãos for lerem novamente o que nós acabamos de ler, o capítulo, versículo 8, nós vamos perceber que Esdras, como sacerdote, reuniu muitas pessoas ali na praça, todo o povo se juntou em um só, é o que o texto nos diz. Inclusive, se você ler o comecinho do capítulo 8, vai dizer que todo o povo se reuniu como um só homem ali na praça. E ali Esdras convidou alguns levitas, algumas pessoas que auxiliaram no trabalho ali no templo com ele, e cada um começou a ler partes do livro da lei do Senhor. E nós vemos no último versículo, no versículo 18, que esse momento durou 7 dias de festas, de estudar a palavra de Deus. E no versículo 8 que nós lemos, ele vai dizer que todos leram de uma forma em que todo mundo entendia o que estava sendo lendo. Ou seja, eu acho que aqui a gente percebe um dos primeiros momentos da homilética sendo apresentado na Bíblia, ou seja, a pregação, o discurso, né? E falar a partir das escrituras sagradas, ou seja, o povo começou a pregar, explicando, aplicando, e aqui também é uma ação hermenêutica, né? Fazendo interpretação e aplicando o texto que estava sendo lido para que o povo entendesse. Isso nada mais é do que a pregação que nós fazemos nas nossas igrejas, por exemplo. E aqui a gente vê um dos primeiros momentos em que isso vai acontecendo e está sendo narrado logo após o momento em que o povo de Israel, e especificamente aqui de Jerusalém, estava saindo do cativeiro babilônico, saindo do cativeiro, na verdade agora do exílio do Império Persa, e estava voltando para sua cidade. E, irmãos, o que é que tudo isso tem a ver com a alegria e com o texto que a gente está lendo? Como eu falei, a alegria do Senhor, que é apresentada aqui nesse texto, ela é algo resultante de uma ação anterior. E essa ação é exatamente esse movimento de parar para ler e estudar a Bíblia, para estudar aquilo que o Senhor revelou para a humanidade. Aqui eles estavam estudando não a Bíblia propriamente como a gente tem hoje, mas a lei do Senhor, mais especificamente os 5 primeiros livros da Bíblia, ou talvez o livro do Êxodo, onde tem as leis, Levíticos, Números. Ali estavam lendo os primeiros livros que nós temos na Bíblia, onde fala sobre as leis de Deus, onde fala sobre aquilo que Deus instituiu para o seu povo e deixou como ordenança. Isso aqui ainda na história do Antigo Testamento. E sabe, irmãos, trazendo uma aplicação para a nossa vida acerca disso, nós percebemos que se queremos ter alegria nos dias em que nós estamos passando hoje, se queremos ter alegria na nossa vida, independente da situação que nós estejamos passando, o segredo para isso é buscar a alegria do Senhor. E nós só vamos encontrar a alegria do Senhor quando a gente tiver uma vida de debruçar o nosso conhecimento, o nosso pensamento acerca daquilo que Deus é e daquilo que Ele tem revelado para as nossas vidas. E uma das formas que nós temos de exercitar essa busca pela alegria do Senhor é quando a gente medita na Sua palavra, é quando a gente começa a ler e a partir do que a gente lê e entende da palavra do Senhor, nós conhecemos cada vez mais quem é Deus, e isso deve trazer alegria no nosso coração, porque as Escrituras nos mostram que o nosso Deus, Ele é fiel para com as nossas vidas. As Escrituras é importantíssima e nos faz perceber a ação de Deus sobre a vida de toda a história da humanidade, do povo de Israel, e o que nos alcança até hoje também. E isso nos faz perceber que quanto menos a gente lê a Bíblia, menos a gente conhece Deus, e mais difícil será de termos a alegria no Senhor, que é a que nos dá a nossa força, a alegria do Senhor, que deve ser a nossa força. A gente só vai conseguir observar a alegria de Deus como sendo o resultante do exercício da leitura. Se de fato a gente tiver uma vida de devocional ativa, se a gente buscar o Senhor em todo o tempo. E a reflexão nesse momento para os irmãos é desafiá-los a, nesse momento difícil, não deixar entristecer no seu coração a alegria do Senhor que parte da sua vida de devoção a Ele. Todos os dias não esqueça de acordar e buscar o Senhor orando, agradecendo a Ele por mais aquele dia. Não esqueça de dormir sem antes orar, sem antes ler a Bíblia, sem antes querer saber do Senhor o que é que Ele tem revelado para você naquele dia. Sabe, irmãos, o povo de Jerusalém, aqui nesse texto que nós lemos, se alegrou
porque estavam passando por um momento de dificuldade, por um momento difícil. Como já disse em outras pregações, nós temos estudado o livro de Neemias aqui, mas vale recapitular, que talvez você esteja assistindo pela primeira vez a mensagem do livro de Neemias que eu estou falando. O povo de Neemias estava passando por um momento difícil, um momento de retomada, como eu já falei, do exílio que no momento estava sob o período do Império Persa. E eles estavam voltando para sua terra, para sua cidade, para Jerusalém. E nesse contexto aqui estava havendo a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ou seja, o povo estava retomando a sua vida normal, mas ainda havia muita dificuldade com o povo de Jerusalém. Dificuldades a nível econômico, dificuldade a nível estrutural, dificuldade a nível organizacional, falando de forma social. E sabe, irmãos, eles se alegraram porque o seu coração estava triste diante da dificuldade que estavam passando. E se alegraram porque puderam perceber aquilo que Deus já havia feito na vida deles, através da leitura do livro da lei, através dos relatos que foram lidos, como por exemplo a gente estudou no capítulo 9, Esdras ali, lembrando ao povo tudo o que o Senhor havia feito por eles, e o povo confessa o arrependimento, lembrando exatamente de tudo que os seus antepassados passaram, de tudo que os seus pais fizeram, que desobedeceram à vontade do Senhor. E esse aqui é o momento em que eles reconhecem tudo aquilo que Deus havia feito na vida deles. E sabe, irmãos, a Bíblia é desafiadora para as nossas vidas exatamente por isso. Porque quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós nos debruçamos para meditar naquilo que o Senhor tem feito, já fez e ainda pode fazer na nossa vida, mais nós percebemos o quanto nós somos dependentes de Deus. Mas nós percebemos o quanto Deus é fiel para com as nossas vidas. E se nós queremos nos alegrar no Senhor, se nós queremos com que a alegria do Senhor de fato seja a nossa força no momento difícil que nós estamos passando, nós precisamos dedicar a nossa vida em estudar a palavra de Deus, para que a gente nunca esqueça daquilo que Deus já fez na nossa vida, para que a gente nunca esqueça daquilo que Deus ainda pode fazer na nossa vida. E sabe, irmãos, ler a palavra do Senhor, meditar nela, estudar a palavra de Deus, é o mesmo com que a gente conhecer cada vez mais quem é Deus. Eu queria lembrar aos irmãos o texto que está lá em Jó, no último capítulo do seu livro, capítulo 42. Jó dá aquela célebre declaração de que antes conhecia Deus de ouvir falar, mas os seus olhos agora viam a Deus. E Jó falou isso depois de passar por um momento difícil na sua vida, depois de passar por um momento de provação, aonde Deus, de uma forma soberana, talvez até não entendível por muita gente, mas resolveu tirar tudo que Jó tinha para mostrar que a fidelidade de Jó enquanto servo de Deus não estava naquilo que ele tinha, não estava naquilo que ele possuía ou naquilo que Deus havia dado a ele. Mas a fidelidade de Jó estava naquilo que ele se relacionava com Deus. A fidelidade de Jó estava na sua devoção que ele tinha ao Senhor. E quanto mais, irmãos, nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos uma vida devocional de buscar orientação do Senhor para a nossa vida. Mas nós vamos conhecer quem é Deus nas nossas vidas. E isso vai nos dar a certeza de que, independente de qualquer situação que nós estamos passando, nós devemos estar felizes e conformados, porque a vontade do Senhor está se cumprindo na nossa vida. A palavra de Deus nos ensina isso. E se você lê, se você medita na palavra do Senhor, você vai conhecer quem é Deus. E você vai poder dizer como Jó, diante das experiências que você tem vivido, você vai poder dizer que antes conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os seus olhos o veem. Primeiro porque você conhece a Deus através das Escrituras, através da revelação dele para as nossas vidas. E segundo, porque quanto mais você lê, quanto mais você conhece a Deus, mais você terá experiências com o Senhor, e mais vai ficar claro na sua vida quem Deus é. E sabe, irmãos, outros textos nos faz perceber a ação de Deus na nossa vida. Outros textos da Bíblia Sagrada nos faz perceber que Deus é Deus e que nós devemos nos alegrar no Senhor. E um deles é o texto que está lá no Salmo 1. O salmista vai nos lembrar, Salmo 1, os versos de 1 a 3, vai dizer o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmãos, o salmista nos lembra aqui de que o homem, ele é feliz e bem-aventurado, não quando ele anda segundo o conselho dos ímpios, não quando ele se detém no caminho dos pecadores ou se assenta na roda dos escarnecedores, mas esse homem será feliz. Nós, seres humanos, homens e mulheres, seremos felizes quando o nosso prazer estiver em meditar na lei do Senhor e buscar vivê-la de dia e de noite em todo o tempo. E sabe, irmãos, o salmista conclui esse pensamento, esses 3 versículos que nós lemos aqui, trazendo o resultado, mais uma vez, de uma vida de devoção que medita, que busca viver na palavra de Deus. E esse resultado é, mais uma vez, alegria, é sucesso, é a gente viver como uma árvore plantada junto ao ribeiro, essa árvore que terá todos os nutrientes necessários para a sua vida. Nós falamos isso há algumas semanas atrás, sobre a árvore que é plantada ao ribeiro. Nessa árvore nunca faltará nada. E assim a nossa vida, o desafio para a gente enquanto cristão, de vivermos uma vida de devoção, de buscar viver segundo a vontade de Deus, de buscar no Senhor orientação para a nossa vida, é exatamente o que nos faz viver como uma árvore que tem tudo que ela precisa para sobreviver. E depois disso, a alegria do Senhor preencherá o nosso coração. Eu queria trazer mais um texto aqui para os irmãos. E agora palavras do próprio Jesus. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. O Senhor Jesus diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, quando nós buscamos meditar na palavra do Senhor, quando nós buscamos viver uma vida de devoção que busca o Senhor através daquilo que Ele nos revelou, nós estamos nos aproximando de Deus. E as palavras de Jesus para a nossa vida é: vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado. Nesse momento de crise que nós estamos passando, nesse momento de dificuldade que muitas vezes você está passando na sua vida, que nem precisa ser a dificuldade que nós estamos enfrentando de isolamento social, de coronavírus, mas às vezes dificuldade familiar, dificuldade financeira, dificuldade de emprego. Lembre-se do que o Senhor Jesus nos ensinou: vinde a mim, ou seja, se aproxime de mim, buscai de mim o que é que eu tenho para ensinar para você da situação que você está passando. Busque aprender de mim, que eu tenho palavras de vida eterna para a sua vida. Me busque, porque o meu fardo é leve, porque aquilo que eu tenho para mostrar para você é suave, é algo suave, é algo que vai trazer leveza ao seu coração. Então, se aproxime de Deus, busque o Senhor e aprendei de Deus, que é manso e humilde de coração. E Ele vai trazer descanso para a sua alma, vai trazer descanso para a sua vida, vai trazer a alegria do Senhor, que deve ser a sua força nesse momento de crise. Então, irmãos, diante da dificuldade, aprendamos, entenda, não adianta lamentar, não adianta chorar, não adianta perguntar a Deus o porquê, somente perguntar a Deus o porquê que isso está acontecendo. Importa, irmãos, que vocês meditem na palavra de Deus, que vocês tenham experiências com o Senhor, em oração, em leitura da palavra, porque quanto mais você fizer isso, mais você vai se fortalecer, e a alegria do Senhor é o que vai lhe dar força ao seu coração, porque quanto mais você lê, quanto mais você ora, quanto mais você medita, mais você vai aprender de Deus, mais você vai lembrar daquilo que Deus fez na sua vida. Então não adianta lamentar, não adianta chorar, não adianta simplesmente ficar temendo, com medo e com ansiedade no coração. Importa que você busque ao Senhor em todo tempo. Importa com que você ore, com que você medite na lei do Senhor. E isso fará de você um homem bem-aventurado, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa próspera, como uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas,
que tem tudo o que precisa para sobreviver. A palavra do Senhor é tudo o que nós precisamos, porque ela é fonte de vida, ela é fonte de ensino, ela é fonte de conduta moral. A nossa vida precisa estar de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor tem revelado para as nossas vidas. Então não vai adiantar de nada você passar esse tempo difícil somente chorando, somente se lamentando, somente se entristecendo, somente se aperreando, ficando nervoso. Entenda, lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. E você só vai ter a alegria do Senhor se você meditar na palavra dele. Se você fazer como fez o povo de Jerusalém na época de Esdras e Neemias, que passaram 7 dias ininterruptos, estudando, louvando, exaltando o nome do Senhor. Então esse é o tempo de Deus para a nossa vida. Se aproxime mais de Deus. Busque mais aprender a palavra do Senhor. E com certeza, quanto mais você buscar a Deus, mais você terá alegria no seu coração. Porque a alegria do Senhor é a vossa força, é a nossa força. E se nós estamos fortes na alegria do Senhor, não existirá dificuldade nenhuma que vai nos derrubar, que vai nos deixar para baixo, que vai fazer com que a gente se entristeça. Alegre-se no Senhor e se fortaleça nele, porque o nosso Deus é a força da nossa vida. Que Deus te abençoe e que você possa viver sempre debaixo da graça, da misericórdia, do amor de Deus, meditando na palavra dele, buscando viver cada vez mais segundo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe.